hora do seu review, da sua análise do episódio 10 do anime Jujutsu Kaisen. Olha, galera, temos temas muito importantes aqui pra gente comentar. Primeiramente, né, a gente precisa falar dos níveis de feiticeiro Jujutsu e de maldições. Mais uma vez, a gente falou no episódio 9, mas aqui temos a imagem específica do anime, então vale a pena reiterar esse assunto. Também vamos desenvolver aqui, para que todo mundo possa entender melhor, a transfiguração inerte, esse encantamento do Mahito, e também vamos falar sobre amor, ódio e indiferença. É o lado sentimental dessa análise que eu vou trazer aqui para vocês e um tema que percorreu esse episódio 10. Vamos embora? Vamos! Agora! Lembra de me seguir no Instagram, no Twitter e na Twitch. Nos três é Matheus Joyboy. Também dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que é muito importante para o meu trabalho. E se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as notificações de Jujutsu Kaisen. Nossa análise sempre chega aos sábados. Vem com a gente. Lembra de ir no nosso link da Amazon, que tá aí na descrição. Eu sempre redireciono vocês para a página de mangás da plataforma Amazon. E também, já que o assunto é Jujutsu, tem os links específicos de Jujutsu Kaisen. Lembrando que a Amazon dá uma comissão pra gente se tu for através dos nossos links e sem nenhum custo adicional pra tu. Então tu vai completando tua coleção e ainda ajudando o All Blue. Bom, galera, o episódio começa com mais flashback do Yoshino. É bem interessante a narrativa de Jujutsu Kaisen, porque no tempo presente temos a quest do Yuji Itadori de testar o Yoshino, o Yuji Itadori que está ao lado do Senhor Idichi, e também temos aquela main quest encabeçada aí pelo Nanami, que está enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o Mahito. Mas ainda assim a gente vê um flashback do Mahito conversando com o Yoshino no esgoto, e um flashback específico do Yoshino antes de ele conhecer Mahito, como é o caso do começo do episódio, em que a gente vê mais cenas de bullying, e bullying pesado, que o Yoshino sempre foi recebendo na escola. Sobre esse bullying, eu fiquei com aquela impressão, será que é mais do mesmo? Afinal, no episódio 9, vimos ele sofrendo bullying. Então, de novo? Mas eu creio que o Gege Akutami, o autor, ele quis mostrar que o Yoshino estava recebendo bullying constantemente. Não foi um caso isolado como o da menina peituda do episódio 9. Tipo, sempre, em qualquer lugar que ele estivesse no colégio. Então, o Gege Akutami, mostrando os vários níveis e os vários episódios de bullying que o Yoshino recebeu e ainda poderia receber, é para contextualizar o personagem e a gente entender as motivações dele. É aí que saímos do flashback de Yoshino, porém ainda continuamos dentro de um flashback, só que esse é o flashback de Yoshino com o Mahito no esgoto, que está acontecendo uns 20 minutos antes dos acontecimentos que estão rolando no tempo presente. E aí rola todo um papo sobre a antítese do amor. É o ódio ou é a indiferença? O Yoshino, ele condena aqueles que pensam que a antítese do amor é a indiferença. Porque não dá para você ser tão passivo. A jornada, a cruzada do Yoshino, a partir de toda essa relação com o Mahito, é uma cruzada de vingança. Então, ele percebe que ele tem muito ódio no coração. Porém, numa análise mais fria, o Yoshino, ele diz que a indiferença é a área cinza. É como se fosse a evolução dos sentimentos humanos, tanto para aqueles que sentem muito amor, tanto para aqueles que sentem muito ódio. E é louco essa história de indiferença. Eu quero me colocar um pouco em contexto para vocês perceberem como é que as emoções se dão quando a gente vai ficando mais velho. Tomando como referência também
Um belíssimo filme que, se eu não me engano, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Não lembro se em 2017 e 2018, mas é o Me Chame Pelo Seu Nome. Galera, tem uma cena nesse filme, lá no final, que é um monólogo, é praticamente um monólogo, do pai pro filho sobre o amor. Em que ele fala que quanto mais lapada a gente vai levando na vida, menos temos a oferecer ali adiante. Mas o negócio é se permitir sentir. Seria muito injusto com nós mesmos se nós trancássemos os nossos corações para histórias vindouras, porque de repente estamos magoados com uma história recente. A partir disso, eu me coloco em contexto. Não sei se vocês vão achar isso interessante, eu acredito que é um paralelo pertinente para essa análise. E estou abrindo meu coração com vocês também. Eu sempre fui muito efusivo, muito romântico, muito apaixonado. Meu pai morreu em 2001, quando eu tinha 13 anos, então na minha adolescência, que é quando você está construindo o caráter, eu tive um crescimento muito sentimental e a partir disso eu canalizava muito essas energias ouvindo Beatles, assistindo filme de herói. Só que a vida dá lapada. E é muito interessante como você percebe essas vertentes do amor, do ódio e da indiferença. Como eu falei, eu sempre fui muito apaixonado, mas teve relacionamento que eu já acabei na força do ódio, porque senti que era abusivo e com tantos términos eu fui me notando indiferente, muito indiferente. É uma fase bem deprê assim da minha vida. Então, eu tô aqui para dizer para vocês que isso não é evolução. Evolução é você, no caso a palavra não seria evolução, mas vamos dizer assim, uma maturidade emocional é você tá se percebendo nas três vertentes, sabe? Por exemplo, quando eu terminei um relacionamento na força do ódio, não estava conseguindo e estava sendo abusivo para mim. Então, o ódio foi usado de uma boa maneira, para dar um fim, sabe? E a indiferença, o que é que você faz com ela? Se perceber nesse estado para valorizar quando o amor vem, que é o que eu tenho hoje com Isadora. Então, essa conversa toda do Yoshino com o Mahito bateu muito forte em mim, porque eu já caminhei de maneira profunda por essas três vertentes e na medida que a gente vai crescendo, a gente vai caminhando. Mas aqui o Yoshino, ele tá perdido, porque ele percebe que a indiferença faz parte, só que ele ainda toma isso como o sentimento que você deve ter sempre. Então a percepção dele já é meio desvirtuada e ainda assim ele quer ir por um caminho de ódio por todo o contexto que ele está passando. E eu falei para vocês, né, qual é o meu contexto, onde é que eu estava inserido enquanto eu estava construindo a minha personalidade, com a minha mãe sentimental, ouvindo Beatles, não sei o que, pá. Nunca sofri bullying, então o Yoshino tá sofrendo bullying e a noção dele sobre esses sentimentos está quebrada. E o Mahito dá vazão para ele. O problema é esse, que o Mahito começa a falar sobre almas e o Yoshino vai comprando toda essa conversa. O Mahito primeiro apresenta os experimentos dele, ele apresenta um corpo deformado, bem grandão e gordão, e depois um corpício, tipo um chaveirinho. Ele fez uns experimentos para ver até onde ele conseguia aumentar a massa corpórea humana e até onde ele poderia diminuir. É interessante que o Nanami, posteriormente nesse episódio, quando ele está lutando com o Mahito, ele diz que aquela massa original não importa, o Mahito consegue aumentar muito de tamanho e também comprimir. E por que o Mahito consegue fazer isso? Porque ele muda a alma do ser humano que ele está fazendo a transfiguração inerte. E aí ele explica o que ele entende de alma. O Mahito diz que ele é a pessoa no mundo que mais entende sobre as almas, porque a transfiguração inerte vem a partir da transformação da alma. E o Mahito diz para o Yoshino que alma é tipo o corpo humano. A gente é que valoriza demais. Não dá para dizer que a alma é o mesmo que o coração. Não é. Então, se você come quando está com fome, é legal.
É de boas você matar alguém se você odeia alguém. Então ele tá dando vazão pro ódio do Yoshino. E como é interessante ver a jornada do Yoshino. Parece uma jornada muito na tangente desse arco. Mas o Yoshino é o fio condutor desse arco chamado Versus Mahito. Bom, as sequências de Yuji Itadori e de Nanami, elas são intercaladas nesse episódio. Isso é muito interessante narrativamente, mas em questão de estrutura de review, eu quero primeiro falar tudo sobre a parte do Yuji Itadori agora. Yuji e Idichi estão acompanhando o movimento do Yoshino, né, como a gente viu no final do episódio passado, e a partir de quando eles soltarem o Karai de asa, o Flyhead, a cabecinha voadora, que é uma maldição que não pertence a nenhum rank específico. É tão fraca que nem nível 4 é, de boas. Mas a partir de quando eles soltarem a cabecinha voadora, 4 cenários serão possíveis. O primeiro é o Yoshino nem perceber a cabeça voadora, e nesse caso o Yuji vai lá salvar o menino da cabeça voadora. O segundo cenário é o Yoshino perceber, mas não conseguir se defender, e aí o Yuji também vai lá salvar ele. O terceiro cenário é o Yoshino perceber, contra-atacar a cabeça voadora, e aí o Yuji vai ter que imobilizar o menino e ele vai ser levado para interrogatório. Só que ainda tem um quarto cenário, porque o Yoshino pode se defender, e nesse caso, olha só, ele tem técnicas, ele pode ter encantamento, toda a parada que feiticeiro Jujutsu tem. Então, se o Yoshino for mais poderoso que um feiticeiro de rank 2, recuar, Yuji e Idichi recuam para chamar o Nanami. O Yuji diz pro Idichi que ele se acha capaz de vencer um rank 2, porém, não é no mesmo nível o rank para feiticeiro Jujutsu e o rank para maldição. Quando um feiticeiro Jujutsu de nível 2 recebe uma missão para lidar com a maldição de nível 2, é estratégico, porque um feiticeiro Jujutsu de nível 2 é considerado mais forte que uma maldição de nível 2. Então, é um sistema inteligente para eles sempre estarem em vantagem em questão desse ranqueamento. Então, aqui no caso, como é o nome do menino? Yoshino. Se ele for rank 2, ele é mais forte que uma maldição de rank 2. O Yuji diz que pode com a maldição de rank 2, mas algo mais forte que uma maldição de rank 2 já fica complicado. Seria o caso do Yoshino nesse quarto cenário previsto pelo Idichi. E aí sim a galera tem que recuar. É muito louco que o Yoshino, ele chega na porta de casa e tá lá o professor do colégio dele. Professor esse que acompanhava os bullings. E aí o professor diz, pô, velho, seus amigos morreram e você não foi no funeral. Eu não sou obrigado, velho, os caras faziam bullying comigo. Não é que você, na vida real, vai ficar feliz que a galera morreu, mas tipo, pô, eu também não tenho uma obrigação de ir prestar homenagem a uma galera que me maltratava, tá ligado? Só que aí o Yoshino, ele diz uma coisa que é muito imbecil. Ele diz que o professor é infantiloide para essas questões sentimentais porque ele cresceu na escola e aí voltou pra escola. Ele não saiu da escola, então ele não conhece o mundo real. Que análise é essa, velho? Quer dizer que o professor não fez faculdade. O professor, por ser um professor, ele não tem a capacidade de entender o mundo real. Pelo amor de Deus. E aí a gente vê, né, como a capacidade de análise do Yoshino é branda, é pobre, porque ele é muito jovem. Então, por isso que ele está sendo manipulado pelo Mahito. E aí ele faz o movimento, quando ele se enfurece com o professor. E aí caramba, o Mahito passou algum poder amaldiçoado para ele? Ele seria capaz de fazer algo nesse momento? Que é justamente o momento em que o Yuji chega com Karai de asa. Yuji percebe que Yoshino percebeu o Karainho de asa, a cabeça voadora, então o Yoshino, ele tá aqui no cenário 2. Ele percebeu, mas não fez nada. E aí o Yuji tem uns assuntos a tratar com ele, porém tá aí o professor empaca foda, tá ligado? E o Yuji, ele tem que baixar as calças desse professor, dar uma volta no quarteirão pra despistar o cara.
E aí ele volta, pô, vamos conversar? Então, para o caminho que o Yoshino estava percorrendo, que bom que o Yuji e o Idichi chegaram aí. Porque eles podem, desvincular de vez o Yoshino dessa relação com o Mahito. O Yoshino que está construindo sua personalidade. Ele precisa estar envolvido com boas pessoas, e ainda bem que são feiticeiros Jujutsu de Tóquio. Vocês imaginam se essa missão fosse dada pelo diretor de Kyoto? O que é que ele ia dizer pro Todou? Mata o Yoshino, mata o Mahito. E aí não, o Nanami é um cara... A gente vai comentar mais sobre a personalidade dele. É tipo, eu gosto desse personagem, mas ao mesmo tempo tem tantas coisas que eu não curto. Mas no geral, pô, tá com o Yuji. Então, ponto. O grupo do Yuji tá obtendo sucesso. E tudo isso, vamos lembrar, a estratégia do Nanami, hein? Por falar em Nanami, é aí que vamos para o momento do shonen de porrada do episódio. Nanamin versus Mahito. E é muito legal, né, galera? Porque no episódio anterior, a gente fica bastante assustado com o desenvolvimento da origem do Mahito. O que é o Mahito, de onde ele veio, o ódio dos humanos e tal. E a gente também é contextualizado ao poder do Nanami, que é a razão 7x3. E o Nanami usa a razão 7x3 no Mahito, que cruza os braços. No caso, o Nanami ele criou 4 pontos fracos no braço, no antebraço, e pá, o Mahito se fecha e o Mahito perde a mão. O Nanami consegue estraçalhar a mão do Mahito. Mas aí o Mahito vem com retórica e só resta o Nanami ouvir. O Mahito vem com a história de o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É a alma que veio do corpo ou o corpo que veio da alma? E aí o Mahito diz que é a segunda opção. O corpo começa a se formar a partir da alma. E aí o Mahito se cura. Ele diz que não está se curando para o Nanami. Ele só está moldando o corpo dele a partir da alma. E a alma do Mahito é muito poderosa. Me parece que a gente está lidando aí com os desafios mais overpowers do world building de Jujutsu Kaisen. O Jogo é uma maldição que veio a partir do medo da humanidade do fogo, dos vulcões. O Hanami, o medo da humanidade em relação a florestas, a natureza. O Dagon, o medo da humanidade em relação aos oceanos, a tsunami, a maremotos, tal, redemoinhos. E o Mahito é o ódio do homem pelo homem. Então, caramba, parece um conceito de vilão final, não é? Só que ainda tem o Sukuna. Então, de onde veio o Sukuna? E a gente sabe que o Sukuna já foi humano. Ele começou como humano. O Mahito, ele diz pro Yoshino, no episódio passado, que ele é um humano, mas eu acredito que aquilo foi puro simbolismo. O Mahito, ele deve ter nascido maldição mesmo. Então, ele consegue manipular a forma dos corpos humanos, inclusive o dele mesmo. Me pergunto, por que ele tem essa forma desse rapaz de cabelo branco longo? Será que é alguém que ele admirava? E a gente não sabe qual é a verdadeira forma do Mahito. De repente a verdadeira forma do Mahito é uma forma parecida com a do Jogo, do Hanami, do Dagon. E o Nanami, ele percebe que está enfrentando um adversário problemático. Porque se o encantamento do Nanami é a razão 7x3, pô, ele pode criar um ponto fraco ali naquele corpo, só que o corpo do Mahito pode mudar. O bagulho fica louco quando o Nanami vê que um dos humanos que está sendo usado pelo Mahito nessa transfiguração inerte começa a chorar. Tipo, o Mahito transforma o humano num piso. O Nanami tá em cima até. E aí tem um rosto, o rosto começa a chorar. Nossa, galera, é muito louco. O Nanami até fala que ele não pode envolver sentimentos. Essa é a diretriz dele, é o modus operandi dele na atuação dele como feiticeiro Jujutsu. E ele lembra das informações que a médica dos feiticeiros Jujutsu de Tóquio, a Ieiri, diz pra ele que aqueles humanos já estão mortos. Tipo, esse choro são espasmos do corpo. Sabe quando o Glenn de The Walking Dead morre com aquela tabocada na cabeça do Negan?
Pronto, ele tem uns espasmos, né, de ficar falando pra Meg, eu vou te encontrar. Era o cérebro dele, bugado ali, falando coisas, enfim. Mas já tava morto, né? Não tinha o que fazer. Então, o Nanami, ele percebe isso, ele se lembra disso e, pô, vamos pra cima, vamos deixar o sentimento de lado. E aí o Mahito fica muito mais veloz que o normal e ele toca o Nanami, meu Deus! Só que o Nanami consegue proteger sua alma com energia amaldiçoada, é reflexo. E para ter esse tipo de reflexo, precisa ser um feiticeiro Jujutsu absurdo e a gente sabe que o Nanami é de grau 1, de rank 1. Cara, é muito poderoso. E aí ele resiste e a gente percebe que as pernas do Mahito não são mais pernas, são patas. Olha aí a transfiguração inerte no próprio corpo. E não é só humanoide. Cara, pode virar um leopardo aí. Ele tem todas as zoans de One Piece. É muito louco esse poder do Mahito. Ele é muito apelão e ele diz que se ele tocar mais umas 2 ou 3 vezes no Nanami, game over. É aí que, para surpresa de muitos, vemos o pacto número 2 do Nanami. Ele já tinha explicado o primeiro pacto dele, que é revelar sua técnica para que os próximos golpes sejam mais fortes. E esse primeiro pacto, ele também pertence a outros vários feiticeiros Jujutsu. Só que o Nanami tem um segundo pacto, que é aquele CLT que eu falei para vocês. Quando eu tava lendo isso no mangá, e pela explicação que o próprio Nanami dá no episódio anterior, eu tava achando que quando acabasse o expediente ele ficava mais fraco. Mas não, galera, quando ele tá fazendo hora extra, ele fica mais forte. Então, o cara, ele é bastante poderoso, de 8 horas da manhã até as 18, pegando o CLT aqui do Brasil. Mas quando ele tá fazendo hora extra, ou seja, quando passa das 18 horas, o cara fica muito mais poderoso. Ele larga aquele facão dele e bota o pano que estava envolvendo o facão no seu punho. E agora, velho, é uma situação crítica. Porque se o Mahito toca mais 2 ou 3 vezes no Nanami, já era pro Nanami. É só tocar, não é aplicar dano. Consequentemente é aplicar dano, mas a partir do toque, do simples toque. E o Nanami agora tá muito poderoso, então a gente vai ver o Round 2 no episódio 11 e o arco versus Mahito segue incrível. Confere o apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas, hein? Considera me ajudar para que o canal possa continuar firme e forte e ainda evoluir. Ou tu pode me ajudar aqui mesmo pelo YouTube. Debaixo desse vídeo tem um botão escrito Seja Membro. Tem as mesmas recompensas do Apoia-se. Entra aí e confere. Bom, galera, temos a tirinha Jujutsu em que a Kugisaki tá procurando sua jaqueta e sua saia. A jaqueta tá com um panda, velho. Como assim? Ela espanca o pobre do panda. E ela pensa que a saia dela tá com o Inumaki. Não tá. Tá com o Tio Gojo, velho. Como assim, velho? Essas tirinhas são muito engraçadas. Lembrando, galera, que isso não é canônico. É só, tipo, um humorzinho do episódio. E aí temos cenas do próximo episódio, o episódio 11 de Jujutsu Kaisen, onde a gente vê o Yuji conversando com o Yushino no entardecer, na beira do rio. Então vamos ver se o Yuji começa a encaminhar o Yushino, que, se eu não me engano, parece que é ele na abertura de Jujutsu Kaisen ao lado do Yuji. Também tem uma cena interessante porque o Mahito mostra um botão para o Yushino, isso no flashback. E o Yushino notou que o Yuji tem esse botão. Por que o Mahito tá com um botão desses? A forma do Mahito é de um antigo feiticeiro Jujutsu? É um botão do Geto que tá em conluio com essas maldições? E aí, ó, o Yushino vai começar a aprender, só que ainda bem a partir do Yuji, o que são os feiticeiros Jujutsu. E claro, vamos ver a hora extra do nosso Nanami. O cara vai pra cima do Mahito com tudo. Eu tô louco por essa próxima sequência. E galera, essa primeira temporada deve fechar num momento muito absurdo. E a segunda vai ser de explodir cabeças. Meu Deus do céu! Esse anime só melhora, o mangá também. Lembrando que quando o anime acabar, eu vou analisar os capítulos mais recentes
do mangá. Se você quer ler o mangá a partir desse episódio 10, vai pro capítulo 23 do mangá. Beleza? Comenta aí, até a próxima!